e devemos fazer. A que nós devemos fazer a obra daquele que nos enviou. Aquele que nos enviou, irmão, foi aquele mesmo quem nos chamou para essa excelente obra. Louvado seja Deus. E Ele nos enviou, Ele está conosco, irmãos. Ele está conosco independente da dificuldade. Ele está conosco independente das lutas. Agora, irmãos, é necessário que façamos as obras daqueles que nos enviou. As obras de Deus. Jesus está falando sobre as obras de Deus, de uma extrema necessidade. E aqui, irmãos, se nós olharmos, ele te peça, ele diz: ó, façamos enquanto é dia, porque a noite vem, a noite vai vir. Agora, se nós olharmos para os dias atuais que nós vivemos, os dias atuais que nós estamos vivendo, as pessoas estão mais preocupadas com as suas próprias obras do que com a obra de Deus. Se nós olharmos, irmãos, há uma certa preocupação mais para as suas obras, para os seus afazeres, como com a obra de Deus. Por quê, irmãos? Porque por muitas das vezes a obra de Deus está ficando em segundo plano. Muitos estão deixando para fazer a obra de Deus quando sobra tempo. Não, irmãos, a obra de Deus, ela tem que ser feita em primeiro lugar. E nós devemos fazer, irmãos, enquanto há tempo. Enquanto há tempo. Se Jesus está dizendo que nós devemos fazer enquanto há tempo, é porque vai chegar um tempo que talvez nós tenhamos vontade de fazer, mas nós não iremos fazer. Nós não iremos fazer. Vai chegar um tempo que nós teremos vontade de fazer e não iremos fazer. Como Jesus diz assim: olha, é necessário que fazemos a obra daquele que me enviou enquanto é de dia, porque a noite vem. Jesus não estava falando, não era da noite, que a partir das 6 horas já começa a escurecer. Não, porque ele disse que à noite ninguém consegue trabalhar. E essa noite as pessoas ainda conseguem trabalhar. Mas quando Jesus estava falando que nós precisamos fazer a obra de Deus enquanto a noite vem, quando ninguém pode trabalhar, Jesus estava dizendo: olha, vai chegar tempo em que muitas pessoas poderão até ter um desejo de fazer a obra de Deus, mas não irá fazer. Louvado seja o nome do Senhor. E não, ninguém quer não sofrer por uma enfermidade, mas tem muitas pessoas que estão enfermas, talvez tiveram a oportunidade de fazer a obra de Deus e não aproveitaram em fazer, e a noite chegou. Aí depois que a noite chegou, aí imagina assim: ah, se Deus me desse uma oportunidade. Façamos, irmãos, enquanto há tempo, porque a enfermidade, ela vem sobre todo mundo, a velhice, a idade, ela vem para todos. E se nós temos saúde, nós temos força, nós temos vigor, o tempo é agora, irmãos, de fazermos a obra de Deus. Aleluia. É agora o tempo de fazermos a obra de Deus. Porque a noite vai vir, irmãos. A noite vai vir. Eu vi o testemunho de um pastor que foi apresentado há uns 3 anos atrás ao ministério. Eu achei muito linda a apresentação dele. Quando eles foram fazer uma interrogação para ele, ele disse assim: não, já recebi muitas propostas, mas eu não tinha. Eu vi que eu não estava preparado. Mas quando ele aceitou o ministério, ele tinha 60 anos de idade. Aí ele disse que olhava para a necessidade dos campos e dizia assim: ah, se eu tivesse 50 anos, 10 anos atrás, irmãos. Ah, se eu tivesse 50 anos, sabe por quê, irmão? Porque quando ele tinha 50 anos, as suas forças eram diferentes, as suas disposições eram diferentes.
Irmãos. Então, irmãos, nós precisamos fazer enquanto há tempo, enquanto nós temos força, enquanto nós temos saúde, enquanto a noite não vem. Não vem. Aí, irmãos, depois de Jesus ter falado essas palavras, ele volta para o cego e diz assim, e ele cospe no chão e unta os olhos do cego e diz: olha, agora vai, lava lá no tanque de Siloé. Lava lá no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Porém, lá no tanque de Siloé estava cercado de fariseus. Aí quando aquele cego, irmãos, ele é obediente, ele é cego, mas ele foi. Ele é cego, mas ele foi. Ele foi e obedece ao Senhor e vai até o tanque. Aí quando ele chega no tanque de Siloé, ele lava os olhos e ele passa a ter a sua visão. Ou seja, ele tem a sua visão que ele nunca teve. Ele consegue ver. Aí as pessoas que estavam por volta dele ali disseram assim: mas esse aí não é o cego? Aquele que me viu pedindo esmola. Aí tinha alguns que diziam assim: parece com ele. Mas eles ficaram assim um pouco em dúvida, irmão, porque eles viram que ele era cego de nascença. E agora, irmãos, ele estava vendo, porém os seus olhos estavam abertos, louvado seja Deus. Quando ele escuta aquele questionamento, ele diz assim: olha, sou eu que sou cego. E eles perguntaram: como foi que tu conseguiu abrir esses olhos? Como foi que tu conseguiu enxergar? Aí, irmãos, eu acho interessante na resposta do cego, ele disse assim: olha, um homem chamado Jesus, louvado seja Deus, ele fez um lodo, untou os meus olhos e mandou que eu fosse lavar no tanque de Siloé, e assim eu fiz, e minha vista retornou, e eu voltei a ver. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jesus, irmãos, ele ainda opera milagre. Jesus, ele ainda age naquilo que o homem vê que não tem solução, que não tem saída. Porém, aquele homem era cego de nascença, mas a partir do momento que ele se encontrou com Jesus, que ele obedeceu a Jesus, ele passou a ver novamente. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus. Ele voltou a ver novamente. Aí eles despertam a curiosidade: onde é que está Jesus? Onde é que está Jesus? Mas se nós olharmos o decorrer do texto, nós iríamos ver que eles queriam saber, meu irmão, onde estava Jesus. Não era para adorar Jesus pelo milagre, não. Porém, os fariseus, irmãos, eles estavam querendo saber aonde estava Jesus, por conta do milagre que Jesus tinha feito no cego. Agora veja, irmãos, o tamanho de uma bênção que esse homem recebeu. A alegria dele é a alegria das suas famílias. E qual é a preocupação dos fariseus? Ele curou ele no sábado. Jesus curou ele no sábado. Olha, irmãos, mas quando eu olho o versículo de número 16, a fala desses homens, a partir dele, o versículo diz assim: ó, esse homem, ele não é de Deus. Olha o que ele diz: esse homem, ele não é de Deus. Eles estavam já dizendo, irmãos, que Jesus não era de Deus, porque eles disseram que Jesus não guardou o sábado. Porque Jesus operou aquele milagre no sábado. Por isso eles disseram que Jesus não era de Deus. Mas no mesmo capítulo, aí eles já vão conhecer, porque eles vão fazer um questionamento, irmãos. Mesmo assim, com uma fala diferente, eles vão dizer assim: ó, como pode um homem pecador
estavam dizendo que ele não era de Deus. E ao mesmo tempo eles são necessários a reconhecer. Mas ele diz assim: como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? Mas eles não estavam sabendo que eles estavam diante, irmãos, que eles estavam falando daquele Jesus que veio para esta terra corrompida, cheio de pecado, habitou no meio de pessoas pecadoras, mas nunca cometeu um pecado. Nunca cometeu um pecado. Irmãos, se eles estavam falando isso de Jesus, quanto mais de nós, irmãos, quanto mais de nós. Outro dia eu ouvi a fala de uma pessoa dizendo assim: vocês acham que uma oração de vocês pode curar alguém